Graças a Deus. Vamos de pé, colocar a mão no nosso coração. Vamos falar com Deus. Esse período que nós separamos todas as terças-feiras para passarmos a tarde aqui no santuário, buscando o conhecimento de Deus, buscando a sabedoria do Espírito para a nossa vida, para conduzirmos a nossa vida, para pautarmos as nossas decisões, as nossas escolhas. Esse período de santificação é tão precioso na nossa vida. Muda tanto. São tantos testemunhos que eu tenho recebido, que as irmãs têm dado. Eu tenho testemunho para contar de cada encontro nosso aqui nas terças-feiras com Deus. Coisas que Deus tem transformado na minha vida através dos ensinamentos do Espírito Santo para nós aqui, em cada encontro do projeto Ação Mulher. Temos tanto a agradecer. Até você que veio hoje pela primeira vez, você tem tanto para agradecer a Deus. Com a mão no coração. Tem um coração aí batendo, que quem faz bater é Deus. Tem oxigênio para você respirar, e quem te dá essa dádiva é Deus. Tem vida pulsando nas suas veias através do sangue. E quem faz todo este sistema acontecer de forma perfeita é Deus. Ele é o autor da vida. E o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Com a mão no coração, fale com Deus agora e peça a Ele que venha trabalhar pesado em você hoje aqui. Peça a Ele que venha renovar a sua mente. Como é que está sendo o seu ano? O que você tanto precisa que Deus venha agir na sua vida? O coração de quem que você precisa que Deus toque? Para que essa pessoa se volte para o Senhor Jesus. É seu filho? É seu marido? Os irmãos que estão conosco aqui? É o quê? É sua esposa? Apresente a Deus essa pessoa que você tanto ama. É sua mãe? É seu pai? Quem que você tanto ama que precisa ser tocado pelo Senhor Jesus, o coração quebrantado, para se voltar para Ele? Por quem você tanto tem orado? Quem tem te preocupado? Faça a sua parte, ore por esta pessoa e lance sobre Deus as suas preocupações, porque é Ele quem tem cuidado de você. Jesus pergunta para a gente, se nós que somos maus, pecadores, falhos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Ninguém te ama mais do que Ele, ninguém tem maior interesse de te ver bem do que o seu Pai Celestial. Como é que tem sido as coisas que você tem permitido entrar no seu coração? Como tem sido a sua conduta, o seu testemunho? Dentro da sua casa,
na rua, no seu trabalho? O que tem saído da sua boca? Dá uma conferida aí no seu coração. Seu coração está cheio de amor? É do Senhor Jesus? Ou você tem deixado rancor, ódio, mágoa apodrecer seu coração? Inveja, fofoca, más notícias, mentira, engano. Vamos! Se é preciso, peça a Deus que troque o seu coração, que renove a sua mente. Abba, Pai, que privilégio para nós é estarmos aqui em mais um encontro contigo, no teu santuário Altíssimo. Eu peço que o Senhor venha, meu Deus, achar em cada um de nós um coração puro, um espírito inabalável, uma fé viva, uma convicção de fé incorruptível. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Nós sabemos que o Senhor está conferindo o nosso coração o tempo todo. Então, meu Pai, venha trocar o coração de pedra por um coração de carne. Venha nos ensinar a alcançarmos um coração sábio. Venha nos ensinar, Senhor, a viver no centro da vontade do Senhor para a nossa vida. Porque esta sim é boa, perfeita, agradável, maravilhosa. Pai, que nenhum de nós, a começar por mim, Daniela, venhamos sair daqui hoje da mesma forma que entramos. Que o Teu Espírito trabalhe pesado em nós, Senhor. Que o Teu Espírito trabalhe pesado em cada um de nós. E nos dê revelação, luz sobre o nosso entendimento. E uma paz de espírito que excede todo o entendimento humano. Eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Repita comigo. Abba, Pai. Abba. Abba, Pai. Trabalhe pesado em mim. Hoje aqui. Em nome de Jesus. Eu te peço. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O título da mensagem de hoje é Fé convicta e integridade. Convicção, segundo o dicionário, é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado da influência ou persuasão de outrem. Convencimento, modelo de excelência ou de perfeição, princípio ideal. Isso tudo é convicção. A palavra de Deus define fé como a certeza das coisas que se espera. A convicção, que é tudo isso aqui que nós acabamos de entender pelo dicionário. A convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. Agora, a palavra de Deus nos instrui a termos uma vida íntegra, porque um reino dividido, pensamento dividido, sentimentos oscilantes dominando a sua vida, a sua mente, as suas decisões,
Tudo que divide você não te deixa prevalecer. Um reino dividido não prevalece. Integridade está ligado a um caráter ilibado, incorruptível. A ser uma pessoa de uma cara só, uma vida só. A ser uma pessoa única, em tempo integral. Quando nós falamos aqui, eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, os irmãos dizem, não importa onde eu esteja, isso está ligado ao caráter, isto é integridade. Eu não mudo de acordo com o lugar que eu estou. Eu sou uma pessoa no santuário, sou outra pessoa na minha casa, sou outra pessoa na rua, sou outra pessoa no trânsito, sou outra pessoa no mercado, sou outra pessoa quando estou bem, sou outra pessoa quando estou mal. Sou uma pessoa de manhã, sou outra pessoa de tarde, de noite eu sou outra pessoa totalmente diferente. Tudo depende de como eu estou. Está errado? Está errado? Um cristão revelado, ele não é a sua personalidade, ele não é os seus sentimentos, suas emoções, ele não é a pessoa que ele nasceu. Porque a pessoa que nasceu, quando ela se tornou um cristão revelado, ela morreu. Por causa da cruz, o apóstolo Paulo fala, não me glorio em outra coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a minha glória é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nela eu já fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu não pertenço mais ao mundo, eu não existo mais para o mundo e o mundo não existe mais para mim. Não mais eu vivo, é Cristo é quem vive em mim. Então, meu caráter é o de Cristo. A minha confiança em Deus Pai é a mesma confiança de Cristo em Deus Pai. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Você está entendendo? De pé, vamos ler Apocalipse 12, 11. Abra sua Bíblia. Fé convicta. Eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é fiel. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Você vai conhecer essa passagem, porque ela é muito citada, especialmente por pessoas que querem apoiar o pecado, o erro, na Bíblia. Só que você já sabe, porque a gente aprende muito isso aqui com o Espírito Santo, que Deus está conferindo o nosso coração. Você consegue enganar todo mundo, mas ninguém engana a Deus. Ninguém consegue enganar a Deus. Ele confere o coração, Ele sabe a intenção do que você faz, do que você fala. Ele sabe a motivação que te leva a tomar decisões. Ele sabe de tudo. Eu tenho um louvor que diz assim, Ele sonda você e conhece o seu coração. Antes de você dizer, Ele já sabe de tudo. Ele sabe o que você tem passado. E hoje a palavra de Deus vai confrontar
a mim, a você, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado no único que é o ser perfeito, o Senhor Jesus, que foi 100% homem, conheceu todas as dores, todas as tentações, passou por tudo aqui na terra, para nos compreender, para nos ajudar e para nos mostrar que é possível, firmando os olhos nele, que é o autor e consumador da nossa fé. É sim possível viver uma vida que glorifica a Deus, uma grande vida, e caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, na vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Palavra de Deus, palavra de salvação. Pode se assentar e já abra sua Bíblia no Evangelho segundo o apóstolo João. Nós vamos ver algo muito claro, muito forte, que vai impactar a sua percepção, a minha, sobre a vida, sobre a nossa conduta, sobre o nosso testemunho de vida, como cristãos revelados que somos. Eu me lembro que, durante toda a minha infância, diversas vezes eu cheguei para o café da manhã e peguei meu pai com a Bíblia. Diversas vezes eu peguei meu pai orando, sozinho. Diversas vezes eu fui para o quintal de casa e meu pai estava no meio de várias árvores, falando com Deus. E meu pai nunca me chamou em casa e falou assim: Daniela, ajoelha aqui que você vai receber Jesus na sua vida. Daniela, eu estou te obrigando, você tem que ir para a igreja. Ele nunca precisou agir assim comigo, porque ele sempre soube que o pai, a mãe, não prega dentro de casa com a boca, mas o pai e a mãe prega dentro de casa com o bom exemplo, o testemunho cristão de uma vida com Deus. Eu sempre fui muito apaixonada pela igreja, pelo santuário. Sempre estive muito envolvida nas atividades do santuário. E eu comecei lá de baixo. Eu comecei participando do Ministério de Crianças, depois eu participei do Ministério de Jovens. Eu tinha lideranças sobre mim. Depois que eu já estava há um tempo no Ministério de Jovens, eu fui consagrada à liderança do grupo de criança na época, no Santuário de Matozinhos. Eu tenho foto disso, depois eu quero até mostrar isso para vocês. Na época, o meu pastor me nomeando, professora de criança da escola bíblica infantil, aos domingos no santuário. E assim, eu fui crescendo. Na adolescência, eu passei toda a minha adolescência no JI, e a minha líder de jovem era a Dani Dubeck, e eu era submissa a ela. Com muita luta eu entrei no Ministério de Louvor. Comecei a participar do Ministério de Louvor no JI, que também a líder era a Dani Dubeck. E assim, aí depois Deus veio e me trouxe a revelação do Ministério de Dança Manaim. E ali eu comecei com 4
adolescentes comigo, e ensaios e compromisso, e Deus foi honrando, foi crescendo. Passou um pouco, eu já estava ali liderando mais de 40 jovens no Ministério de Dança Manaim. Glória a Deus, né? E Deus honrou, porque Ele via ali um coração rendido, uma sede insaciável por Ele, uma busca desesperada pela provisão dEle e uma confiança absoluta nele. Meu pai, desde pequena, me ensinou que dentro de casa, a maior pregação é o nosso bom testemunho. A palavra de Deus nos instrui, como esposas, a não tentarmos convencer os nossos maridos, respectivos maridos, há algo sobre a fé, sobre Deus, mas ganhá-los pelo nosso bom testemunho, pelo nosso bom exemplo. Meu pai já orientou várias vezes no santuário, a mulher que vem para o santuário, começa uma vida nova no santuário, a ela ter a atenção de melhorar como esposa, cuidar mais do marido, ser uma esposa melhor, ser uma mãe melhor, para que através do bom exemplo, do bom testemunho, do seu testemunho de melhora como pessoa, você venha ganhar os da sua casa para Jesus. A palavra de Deus diz que uma mulher de comportamento vergonhoso, ela é como câncer nos ossos do seu marido. Nós temos que observar o quanto é relevante para Deus e definitivo para Deus a atitude do nosso coração. Nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o apóstolo João, um homem cruel, perverso, que foi dominado por Satanás e que teve um fim terrível. Mesmo ele convivendo dia e noite com o maior de todos os mestres, o homem mais perfeito que já pisou na face da terra, o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Judas Iscariotes, nós vemos ali o diabo. O próprio Jesus falou isso. Que ele escolheu ser um diabo. Tem pessoas que escolhem serem um diabo, fazem tudo errado, ouvem a palavra de Deus, entendem o que elas devem fazer, sabem o que é preciso ser feito pela fé, mas escolhem desprezarem os ensinamentos do Espírito de Jesus, que é quem revela. A revelação vem pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. Escolhem serem o diabo. Quando você olha para a criação, lá no Jardim do Éden, Deus deu o Jardim do Éden para Adão e Eva. Deu a eles poder para dominar tudo, para governarem. Deu a eles autoridade. E uma coisa Deus disse que eles não poderiam fazer, que era comer do fruto da árvore, porque daria para eles o discernimento do bem e do mal. Era só isso. Mas entre ficarem com a obediência e confiança absoluta em Deus, o Criador, deram mais importância à voz do diabo,
a mulher ouviu a serpente? O homem fraco foi lá, junto com ela, e aí começaram os sofrimentos e o pecado original. Quando você vê Saul foi o primeiro rei de Israel. E Deus fez assim, notório que ele era com Saul e que ele estava dando glória para Saul, atendendo o pedido de Israel que queria um rei. Deus foi lá e fez, levantou Saul, mandou o profeta Samuel ungir Saul, rei. Mas Saul, ao invés de ficar com Deus, Saul, ao invés de se manter submisso à palavra de Deus que vinha através do profeta, ele começou a ouvir o seu orgulho. O trono para ele passou a ser mais importante do que Deus. Ele foi se deixando corromper, se acovardar, e tirou de Deus a confiança, a submissão ao profeta de Deus, e foi tentar agir com as próprias mãos, e teve um fim trágico. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem tudo para a vida dela dar certo. Ela recebe a revelação. Está claro, ela está enxergando. Mas ela escolhe continuar no caminho errado. Ela escolhe não dar ouvido a Deus, pincelar a palavra de Deus. Isso aqui eu vou obedecer, isso aqui não. Faz tudo errado e quer que a vida dê certo. Tem jeito? Não tem. O que é mais importante na sua vida? Deus. Quem está sentado no trono de rei no seu coração? Jesus? Ou as suas vontades, os seus achismos, o seu orgulho? Uma pessoa que se acha dona de si mesma, dona do seu próprio nariz. O inimigo convence ela que ela está sob controle. Mas na verdade, ela não tem controle nenhum. Porque ou a sua vida está nas mãos de Deus, ou ela está nas mãos do diabo. Ou você é luz, ou você é trevas. Se a luz que é em ti for em trevas, é terrível, é pior do que se fosse trevas. Você está entendendo? Fé convicta. Quem eu sou? Quem Deus espera que eu seja? Que testemunho eu tenho dado? No meu santuário, na minha casa, na rua onde eu vou. Qual o meu comportamento? Que pensamentos eu escolho pensar? Porque pensamentos vêm muitos. Você tem que saber, no discernimento do Espírito, o que você vai pensar e o que você vai repreender. Semana passada nós falamos aqui sobre o poder da palavra. E hoje nós estamos falando sobre caráter, integridade. Deus está conferindo quem de fato você é. Eu posso fazer algo maravilhoso com a pior das intenções. E diante de Deus eu vou pagar pelas intenções que me levaram àquela atitude. João 12, a partir do versículo 2. Diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Quando nós olhamos para Marta e Maria com o Senhor Jesus, naquela passagem em que
Marta fica revoltada porque Maria largou tudo para dar toda a sua atenção à pessoa mais importante ali, que era Jesus. E Marta estava distraída de Jesus, ocupando-se com coisas da casa. E Marta ainda falou: mas Senhor, eu estou aqui fazendo esse trabalho todo, e Maria aqui, te ouvindo falar, ficando aqui o tempo todo com o Senhor, fala com ela. E Jesus falou: Marta, Marta, será que você não percebe que o que a Maria está fazendo é algo que vai trazer para a vida dela frutos, vida? Ela está matando a sua sede, matando a sua fome. Quando Jesus veio à terra, ele teve a necessidade de dizer bem claro: aquele que vier a mim jamais terá sede. Com a mulher samaritana, ele falou isso. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Por quê? Porque ele viu um povo muito religioso, cheio de rituais, mas que não tinha um coração rendido, não tinha entrega, não tinha aquela necessidade de Deus. Quando a gente vê Davi, a Bíblia diz que Davi anelava por Deus. O que é anelar? É um desejo ardente. Davi não fazia nada sem antes consultar a Deus. Davi, ele era desesperado de amor por Deus. Nada nem ninguém para Davi era mais importante do que Deus. Tudo na vida de Davi ele definia com Deus. Ele se submetia ao profeta. Profeta Samuel, no tempo que Davi ergueu a eira de Araúna para Deus, um altar, profeta Gade. Mas Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi era todo de Deus. Meu pai brinca assim, na verdade não é uma brincadeira, ele fala assim: Daniela, minha filha, eu só não te dou meu coração porque eu já dei ele todo para Jesus. Quem que é o rei do seu coração? O que é mais importante para você na sua vida? Aonde está o seu foco? Você vive para quê? Qual é a causa da sua vida? A razão da sua vida? Apóstolo, a razão da minha vida é Jesus. É mesmo? Para quantas pessoas você deu o seu testemunho ontem? Quer seja contar algo que Jesus fez na sua vida, que foi um milagre. Quer seja contar como foi que você chegou no santuário, como você está hoje. O quanto você caminhou com Jesus. Quer seja no seu comportamento. Quer seja pagando o mal com o bem. Quer seja sendo uma mulher de Deus. Em qualquer situação, em qualquer lugar. É maravilhoso para mim quando eu vejo que Paulo, ele preso, condenado, ainda assim dizia que quando ele estava fraco é que ele estava forte. E que ele se alegrava em Jesus. Meu Deus! Quando você vê ali Jesus pregando, ele pregava na praia, ele pregava na mesa com seus discípulos, ele sentava na pedra e pregava, ele sentava no barco e pregava, no meio do mar, ele estava ali ensinando, falando do reino dos céus, alertando as pessoas. E em tudo
o foco de Jesus era a vontade de Deus. A vontade de Deus acima de tudo. A palavra de Deus diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Uma pessoa que tem uma vida dupla, ela é uma coisa no santuário, outra coisa na casa dela. Ela é uma coisa no santuário, outra coisa quando a carne dela pede coisas, momentos de prazer. Aí ela dá um tempinho, né, da vida dela com Deus. Ela vai dando ouvido ao engano, a vozes do inferno, que vem justamente para trazer um conforto momentâneo, para te incentivar a agir contra a vontade de Deus, a pecar, porque o pecado quer dizer errar o alvo, e o alvo é Cristo. E aí a pessoa vai cedendo para vozes, a voz da serpente, a voz do orgulho, a voz da carne. Aquele que semeia na carne colhe destruição. Não adianta. Não adianta. Se você fica cedendo para as suas vontades, para os seus desejos, para as suas opiniões. Se você é uma pessoa crítica, que fala dos outros, que gosta de uma fofoca, não adianta você desejar e desejar uma vida que funciona, que dá certo. Não vai acontecer. Você vai colher o que você está plantando. E Deus está conferindo o seu coração, o seu caráter, o seu esforço, a sua obediência, a sua submissão a Ele, a sua confiança, a sua entrega. Semana passada eu conversei com uma moça do Santuário da Pampulha, a Fabrícia, maravilhosa, e ela me contava, e eu fiquei muito emocionada, porque sabe quando você conversa com alguém e você vê ali o mesmo espírito que você vive? Ela falou para mim: apóstola, eu vou para o meu trabalho e eu fico olhando as flores, quais flores eu vou ali usar para o próximo encontro do Projeto Ação Mulher, para decorar o Santuário da Pampulha, que por sinal, toda terça-feira fica lindo. E tudo que eu faço, apóstola, eu fico orando e pedindo a Deus o tempo todo que eu diminua, que o Senhor cresça. Tudo que eu faço com a mente ligada no reino dos céus. Tudo é para Deus, estou trabalhando, é para a glória de Deus. Tudo o que eu faço o tempo todo, desde as coisas mais simples, as mais complexas, o tempo todo, eu estou focada na coisa certa, que é Deus. Ele é o centro da minha vida. E tudo o que eu faço, toda a construção da minha vida, toda a decisão da minha vida, eu busco em primeiro lugar o reino dos céus, primeiro Deus. E ela vive como se não coubesse dentro dela tamanho contentamento espiritual. Um espírito completo em Deus, pleno. Se você faz certo, a sua vida dá certo, porque pontos e vírgulas da palavra de Deus se cumprem. Deus vela da sua palavra. Ele cuida para cumprir tudo que está aqui. Então, quando nós entendemos que Deus quer de nós uma vida separada, esse tempo que a gente separa toda terça-feira aqui, para nos santificarmos, para buscarmos, alimentarmos o nosso espírito, nutrir o nosso espírito com os banquetes que o Espírito Santo nos dá, nós começamos a crescer, começamos a ter percepções sobre tudo na nossa vida. Que voz é essa que eu estou ouvindo? Essa voz vem de Deus? Ou isso é o inimigo tentando me dividir, me derrubar, me distrair? Cuidado com as distrações. Cuidado.
Se mantenha focado, concentrado no reino dos céus. Eu falo muito na oração da madrugada. Vamos, encha a sua casa dos louvores do reino dos céus. Vai ouvir música? Ouça louvores. Não se desligue. Não se distraia. Porque tudo é semeadura. Tudo é semente que você está lançando no solo da sua vida e vai germinar. Porque é assim, você peca, arrepende do pecado, diante do arrependimento você recebe o perdão. Mas a consequência do erro, a consequência do pecado vem. Quando você está com a sua mente totalmente voltada para Deus, quando você enche todos os dias da sua vida do reino dos céus, então você começa a caminhar no centro da vontade de Deus. E aí, você começa a acertar mais do que errar. A glorificar mais a Deus do que a pecar. E assim você vai vivendo uma vida santificada. Uma vida que testemunha o poder de Deus. Um cristão é assim. Pela sua boa conduta, pelo seu bom testemunho, ele glorifica a Deus. Em tudo. Em tudo. Tudo que você fizer, faça para o Senhor, não aos homens. Porque é Deus quem vai te recompensar. Tudo tem que ser concentrado em Deus. João 12:2 diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. Então eles estavam ali, à mesa, Lázaro estava com Jesus, Marta estava servindo, e aí veio Maria e pegou um perfume caro, um nardo puro, derramou sobre os pés de Jesus e foi lá e secou com os seus cabelos. Se eu e você estivéssemos lá, nós iríamos achar isso lindo, né? Ele merece. Meu Deus! Ele é o mestre dos mestres. Ele é o rei. A ele toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o sacrifício. Mas, olha o que aconteceu. Diante disso, a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Olha o que esse cara falou. Olha o que tinha lá dentro dele. Ele ficou indignado ao ver aquilo. Ele não estava preocupado com o pobre, não. Ele era movido por um espírito demoníaco, por um orgulho, por uma avareza, por um ódio tão grande, um mau caratismo, uma perversidade, uma crueldade tão grande, que mesmo sendo alguém que estava com Jesus o tempo todo, viu tudo que Jesus fez, as maravilhas, e a palavra de Deus diz que nem se usássemos todos os livros do mundo, conseguiriam caber todos os milagres de Jesus. E Judas estava ali, Jesus ia viajar, Judas estava junto, Judas cuidava das ofertas. Jesus ia comer, Judas estava, Jesus ia dormir, Judas estava ali no mesmo ambiente.
Judas viu Jesus operando milagres. Judas ouvia Jesus falar sobre o reino dos céus. Judas ouvia Jesus falar sobre o inferno. Judas ouvia Jesus falar sobre as tentações, sobre perseverar, sobre ter uma fé viva. Judas ouvia tudo isso. Ele estava ali. E ainda assim, ele não se converteu. Não adianta uma pessoa estar fisicamente dentro da igreja, ouvir a palavra de Jesus, porque quem fala aqui é o Espírito Santo, e ela não se converter, se arrepender da velha vida e trazer cativo o pensamento dela ao pensamento de Jesus. Não mais eu vivo, é Cristo em quem vive em mim. Eu me glorio na cruz e não em outra coisa. Mas isso não é só no tempo que você fica no santuário, mas isso é na sua vida, na sua casa, em tudo que você fizer. E aí você encontra essa hipocrisia religiosa aqui. Versículo 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Agora vai lá para João capítulo 13, vira a página. Você vê aqui um caráter perverso. Jesus falou assim que ele era um diabo. Ele tinha tudo. Jesus deu para ele todas as chances, todas as provas, para ele poder se arrepender dessa vida podre, para ele poder se matar para a velha vida e viver como um discípulo verdadeiro, aquele que imita o mestre. Pedir ajuda, se humilhar, mas não, o orgulho falava mais do que a palavra de Jesus. A avareza, o ódio. Tudo é uma questão de escolha. O que você escolhe para você? Suas escolhas determinarão a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Semana passada nós falamos aqui sobre Deuteronômio 30, que Deus falou: eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você vai ficar com o quê? Você vê, Judas é uma realidade muito clara de que se a pessoa não escolher viver por fé, determinar Deus como centro da vida dela, como tudo dela, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e confiar que é Deus que acrescenta todas as coisas, de verdade, com integridade. Se ela não fizer isso, Deus não obriga ninguém a se render a Ele. Não obriga. Se você bater, a porta vai abrir para você. Se você buscar, você vai encontrar Deus. Só que, como eu já disse aqui, o tempo para Deus não passa. Para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Mas para mim e para você, o tempo está passando. O que é que você está construindo na sua vida? Quais escolhas você tem feito? É o que você vai colher. Uma vez, meu pai comprou, semente de mexerica pocã. Ele queria mexerica pocã. E ele comprou muitas sementes, plantou aquele tanto de semente de mexerica pocã. Aí, germinou, foi crescendo a árvore, as folhas, os galhos, as folhas, aí veio o fruto. Aí começou a aparecer, aquelas bolinhas verdes, e foi crescendo. De repente, do verde pequenininho, a bolinha começou a apodrecer.
E ele tá lá esperando a mexerica pocã. E aí, quando ele abriu o fruto e viu, não era mexerica, era limão galego. Não adianta. Você vai colher o que você está plantando. Se você planta no Espírito, do Espírito você colhe vida eterna. Os céus vêm para você e você reina em vida com Jesus. Agora, se você planta na carne, tem uma vida dupla, uma vida dividida. Vinde a mim, o seu reino não, eu quero só que venha a mim, o que eu quero. Eu vim aqui buscar o que eu quero, vou pegar de Deus o que eu quero, mas na minha vida manda eu. Vai. Vai. Judas fez isso. E o espírito de Judas está aí. É o mesmo espírito de Lúcifer. O espírito de Saul. O orgulho. Uma desgraça que tem acabado com a vida de muita gente. Não vou ficar com o que eu estou ouvindo na palavra de Deus, não vou acreditar nisso, não vou agir nesta fé não, minha fé é mais simples, é de outro jeito, é mais fácil, não preciso dificultar tanto. Tudo isso é a serpente falando. Você vai ficar conhecedor do bem e do mal. Onde está o seu foco? Em Deus, porque Ele é quem pode te dar tudo o que você precisa. É Ele quem dá a vitória ao seu povo. Agora, se o seu foco está em você, você é limitado. E a consequência do pecado é a morte, se não há misericórdia, se não há arrependimento. Tem muita gente morrendo antes da hora, porque tem pecados que encurtam a vida. E tem obediências que prolongam a vida. O justo, Deus prolonga a vida dele, porque ele é fiel. Ele é íntegro. Ele obedece à palavra de Deus. Ele vive em conformidade com a palavra de Deus. Agora, o ímpio, o incrédulo, ele peca, não se arrepende e a vida dele é encurtada por causa do pecado. Quer ver uma coisa? Se você chegar para essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, se dizem ateus, e falar para elas assim: você pode ter todos os benefícios que Deus oferece, sem você precisar mudar. Não precisa mudar, você pode continuar sendo essa pessoa aí, que você é. Fazendo o que te dá vontade, não fazendo o que você não tem vontade. Pode ter certeza que elas começam a crer em Deus naquele momento. Porque o que Jesus chama de caminho estreito é a mudança interna. É a capacidade de você mesmo crucificar a sua velha vida e ser um nascido de novo para a glória de Deus. Dar um bom testemunho. Deixar Jesus brilhar na sua vida onde quer que você for. João 13:20. Jesus disse: eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Se você vai em nome de Jesus, se você vive uma vida em nome de Jesus, se você vive uma vida concentrada em agradar a Deus, fico mal com qualquer um, mas não fico mal com Deus. Eu azedo mesmo. Se vier com piada com o nome de Deus, eu corto na hora. Tô nem aí quem é. Eu não fico mal com Deus por causa de nada. E nem por causa de ninguém. Não fico. Eu fico mal com qualquer um para ficar bem com Deus. Mas não fico mal com Deus para ficar bem com ninguém. Olha o que Jesus falou. Quem recebe aquele que eu enviar, e o id é para todos nós, estará me recebendo. Ou seja, uma pessoa que recebe você, que tem uma fé convicta e é íntegro diante de Deus, tem uma vida íntegra,
Quem recebe você está recebendo o próprio Jesus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas comentarem assim, nossa, você chegou aqui, em consultório médico, por exemplo, na recepção, nossa, você chegou, você é iluminada, né? Não, me veio uma alegria assim de te ver, e a pessoa nunca me viu na vida. E é claro, ali eu já evangelizava a pessoa. Sabe? Ser luz, deixar brilhar. Ter esta alegria de viver o que você prega, de viver o que você canta. De ser íntegro e ter convicção de uma fé viva. Isso é maravilhoso. E quem me recebe, quem recebe Jesus, porque Ele está à porta do nosso coração e bate. Se você abrir, Ele entra e você ceia com Ele. Agora, se você escolher não abrir, você quer continuar sendo o rei da sua vida. Que na verdade não é você, é o diabo. Que ou é Jesus ou é o diabo. Aí, Ele não vai arrombar a porta, né? Então, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem recebe Jesus na sua vida e vive para Ele, vai em nome dEle, vive para a glória dEle, faz a vontade dEle, é Cristo quem vive dentro dessa pessoa. Ela é uma pessoa poderosa, ela vive de forma sobrenatural. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ele estava ali junto com seus discípulos, ensinando, e disse isso, um de vocês vai me trair. Observe que não era um que vinha de não sei onde, era um que estava no meio, era um deles. Se você já foi traído, traída, por alguém que você depositou muita confiança, você sabe o tanto que você ficou frustrado. Jesus sabe essa dor, Ele conhece tudo, ele tem conhecimento de dores. Tudo o que você já passou ou está passando na sua vida, Jesus já passou e sabe. Ele conhece, por ter passado na própria pele. As tentações, entre a carne e o Espírito, escolher o Espírito, ficar com a palavra de Deus, ficar com a vontade de Deus, não ceder para opiniões dos outros. Jesus estava pregando a palavra de Deus ali, ensinando sobre o reino dos céus. E a mãe de Jesus e os irmãos dele mandaram alguém dizer, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. E Jesus amava a mãe dele, os irmãos dele. E na hora Jesus teve o discernimento ali e disse, diga para eles que a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que estão comigo aqui, junto com meu pai. Ou seja, tem hora que você tem que ser duro. Meu pai fala isso, às vezes seja sem educação se for preciso. Mas não deixe corromper a sua integridade para com Deus, porque Deus é tudo. Você está entendendo? E Jesus falou isso. Versículo 26. Respondeu Jesus, porque perguntaram para ele, né? Quem é que vai? Quem é esse traidor? E ele respondeu, aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão e Satanás entrou dentro de Judas. Judas era aquela pessoa que falava de Jesus pelas costas, ficava o tempo todo maquinando, tramando contra Jesus para destruir Jesus. Judas era aquela pessoa que não tinha foco no reino, nunca teve. Ele só revelou quem ele sempre foi, porque ele nunca se converteu a Jesus. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Nós vamos ver aqui mais para frente que Davi preveu o que Judas iria fazer. E Davi vai dizer assim, nós vamos ver daqui a pouco, que Judas, que o traidor, ele teria uma aparência de uma pessoa do bem.
Ele seria carismático, né? Mas ninguém engana Deus. Jesus sempre soube quem era Judas e mesmo assim o escolheu. Deu a ele todas as chances. Tem pessoas que Deus dá para ela todas as chances dela mudar de vida. Deus dá para ela todas as oportunidades. E ela vira as costas para Deus e vai ser dona do próprio nariz. E o diabo acaba com a vida dela. Arruína com ela. E Judas foi essa pessoa que Jesus deu para ele a oportunidade dele se arrepender. Pregava. Não era a Sol que estava pregando para Judas, não. Não era fulano, beltrano, não. Era Jesus, ele estava com Jesus para você ver que não adianta se uma pessoa não se humilhar perante Deus, realmente buscar de Deus, ninguém consegue convencê-la. Só o Espírito Santo consegue convencer alguém que tem um outro alguém intercedendo, orando, buscando por ela. E mesmo assim, é só Deus mesmo. Aí você vê. Ninguém na mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que lhe desse algo, ou que ele desse algo aos pobres. As pessoas viam a aparência, como todo mundo vê a aparência, mas Deus está vendo o coração. Jesus e Judas sabia. Judas sabia que Jesus sabia de tudo. E Jesus sabia quem era Judas e que seria ele o traidor. Só que, nesse momento, só Jesus e Judas entenderam. As pessoas que estavam ali não entenderam e ainda acharam que Jesus tinha pedido Judas para fazer alguma compra para a festa da Páscoa que estava por vir. Vamos ver aqui Marcos 14, 42. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aqui Jesus já estava no Getsêmani. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. A religião que vem com uma aparência hipócrita, muitas vezes, Jesus falou isso para os fariseus, para os líderes religiosos. Jesus falou assim: vocês tentam impor sobre as pessoas rituais que nem vocês praticam. Hipócritas, túmulos caiados, têm aparência de cristão, mas por dentro está podre. O traidor havia combinado um sinal com eles. Isso aqui é muito nojento, né? Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Você vê que uma pessoa dominada pelo mal, aquele já estava possuído por Satanás. Ela não mede esforços para fazer aquilo que ela acha, para atender o ego dela. Por que Judas fez tudo isso? Por causa do dinheiro. Desde o perfume no pé de Jesus, o nardo, desde vender Jesus por 30 moedas de prata. Só que isso era o que Judas estava plantando. De qualquer forma, o que aconteceu com Jesus iria acontecer. Se não fosse Judas, seria outro. Mas Judas teve a chance, entenda isso. Ele teve a chance de se arrepender e de mudar. Mas ele escolheu ser o diabo. Ter uma aparência de discípulo de Jesus, mas por dentro ele estava sendo consumido por Satanás. Aqui no Salmo 55, a partir do verso 20, Davi prevê
o que o traidor iria fazer. O traidor fazia parte do propósito de Deus, mas não necessariamente teria que ser Judas. Judas teve todas as chances que Jesus deu para ele, dele se arrepender, dele ser um discípulo verdadeiro. Judas teve todas as chances de ser como foi João, Pedro, todas as chances, mas ele escolheu ficar com a voz do diabo. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga era a sua fala. Às vezes você vê, né, religiosos que têm um discurso de amor que é a coisa mais bonita, né? Você acha o discurso lindo. Mas aí você vai ver, a pessoa não vive o que ela prega. Não vive, canta hinos maravilhosos, mas não vive o que canta. É uma farsa. Judas não representa somente o traidor de Jesus, mas ele representa aquela pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, recebe a palavra de Deus, e ela escolhe dar as costas para Deus. Ela escolhe o caminho do inferno. É aquela pessoa que diante da vida e da morte escolhe a morte. É aquela pessoa que diante da bênção e da maldição escolhe a maldição. Ele representa aquela pessoa que fala, aponta, acusa, mas vive tudo o contrário do que ela diz que é o certo, do que ela sabe que é o certo. Judas representa aquela pessoa que sabe o que ela tem que fazer e escolhe fazer o contrário. Escolhe afrontar a Deus. Escolhe viver uma vida sem Deus. Escolhe ficar bem com todo mundo. Se o preço disso for ficar mal com Deus, não tem problema. Fica mal com Deus, mas não fica mal com os outros. O trono do coração dela está ocupado por muita gente, por muitas vontades. E Deus é assim. Ele não dá glória dele para ninguém. Ou ele é Senhor de tudo na sua vida, e você vence tudo na força dele, ou ele não é Senhor de nada, e você está fulminado. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus não for por nós, quem será por nós? O diabo. Entenda, tudo na sua vida é uma questão de escolhas de fé e consequências. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Falso, hipócrita. Ele representa todas essas pessoas que têm essa vida imunda, podre, suja pelo pecado, mas que são tem um coração de pedra, não tem humildade, são orgulhosas, arrogantes e não se submetem a Deus. Deus tem compromisso de cumprir a sua palavra, e nela está escrito que Deus exalta aqueles que a si mesmos se humilham perante Ele e abate aqueles que se exaltam. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Jamais. Você pode viver a sua vida íntegra diante de Deus, dominado pela paz. Viva a sua fé o tempo todo. Integridade, convicção de uma fé viva. De quem você serve, você vive para quem? Fé convicta e integridade. Eu sou uma mulher de Deus, não importa onde eu esteja. É quem eu sou. Por quê? Porque Deus jamais permitirá, jamais, que o justo, o fiel, venha cair. Você é fiel a Deus? Você é fiel? Então,
jamais Deus permitirá que você venha cair. Jamais. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores. Às vezes, quando a gente lê assassino na palavra de Deus, a gente acha que é só matar fisicamente alguém. Mas nós vivemos no tempo da graça. E graça é um favor imerecido, mas uma cobrança de um aperfeiçoamento de caráter no modelo de Jesus. O tempo de exigência hoje, para nós, é muito maior do que no tempo da lei. Porque nós temos um modelo perfeito para seguir. Então, Jesus fala assim, se você pensar em trair, desejar, você já cometeu pecado. Se você pensar em matar, tiver ódio, vingança, é como se você já tivesse assassinado. É pecado. Então assim, tem que haver arrependimento para ter perdão. E tem que perdoar o outro para receber perdão de Jesus. Deus faz descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Tem pecados que encurtam a vida. Tem erros. Meu pai sempre falou isso para mim, Daniela, até para errar na vida você tem que saber. Porque tem pecados que encurtam a vida. E tem obediências à palavra de Deus. Sacrifícios em obediência à palavra de Deus que prolongam seus dias. Deus prolonga a vida do fiel. Mas aqueles que cometem esse tipo de pecado não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, disse Davi, confio em ti. Então, é muito importante nós entendermos isso para a nossa vida. Qual testemunho nós temos dado? Quem você é? De verdade. No seu quarto. Quando você está tomando banho. Onde estão seus pensamentos? Onde você está investindo o seu tempo? Sua visão fala sobre você. Que tipo de música você ouve? Que tipo de conversa você participa? Que sentimentos você deixa descer ao coração? Você ocupa a sua mente com o quê? Com a palavra de Deus? Com o reino dos céus? Com a justiça de Deus? Ou você fica ali maquinando, preocupado o tempo todo em como fazer com as próprias mãos, conferir na vida dos outros, ao invés de preocupar em ser um bom testemunho e confiar totalmente em Deus, agradar a Deus sobre todas as coisas. É muito importante você pensar sobre isso. Salmo 37, verso 1 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão. Os dias estão contados. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Se recuse a fazer o que é mal. Se recuse. Mentira não sai da minha boca. Eu vivo o que eu canto, eu vivo o que eu prego. Eu trago o meu pensamento cativo e obrigo o meu corpo a ser o meu escravo para servir ao reino. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É uma troca, né? Você confia em Deus, deleita nele, vive a vontade dele e Ele é quem satisfaz os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, que você é fiel, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência.
Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Não se aborreça, não perca seu tempo com quem está ocupado com coisas que não provêm de Deus. Se ocupe o tempo todo de confiar em Deus, descansar em Deus. Evite a ira e rejeite a fúria. Se não se irrite, isso só leva ao mal. Pois aos maus serão eliminados. Os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Viver em conformidade com confiança em Deus. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Mas os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Ou seja, quem que você quer ser? Aquele que confia em Deus, que descansa em Deus, que vive uma fé convicta, sabe em quem tem crido e é íntegro, porque sabe que tudo o que você está fazendo é semeadura e que é Deus quem vai te recompensar? Ou você pode escolher viver uma vida dividida, duas caras, e ficar flertando com o diabo até ele tragar como um leão que fica bramando, buscando a quem possa tragar. Não pode ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. O morno, Deus vomita, dá indigestão em Deus. Tem que ser uma pessoa de fé convicta. Tem que ser uma pessoa íntegra. Sincera, humilde, que pede ajuda ao Espírito Santo. Tudo que você vai fazer, Espírito Santo me ajuda. Se submete à potente mão de Deus, porque sabe que é Ele quem vai exaltar você. É Ele quem vai te recompensar. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu sou exclusiva de Deus. Você é exclusiva de Deus? Você é exclusivo de Deus? Ou você quer dar um pouquinho de você para Deus e um pouquinho de você para o diabo? Para o pecado, para o mundo? Povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas. Ele tirou você das trevas e o transportou para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Lá em Gálatas 5, você vê que há o tempo todo uma guerra dentro de cada um de nós. A carne contra o espírito. E você precisa definir onde você alimentar mais, vai dominar você. Você dá mais atenção para quem? Para o seu espírito, para a sua vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus, suas orações todo dia? Tem gente que ora a mesma oração todo dia de uma forma engessada. Não abre o coração, não rasga o peito para Deus, fica aquela coisa morna, aquela coisa repetitiva, ao invés de se derramar completamente. Uma sede, um desespero, uma
uma necessidade, como Davi que anelava por Deus, um desejo ardente. O que eu quero para a minha vida? Eu quero Deus. Porque é Ele quem me acrescenta todas as coisas. Você tem vivido assim? Isso é fé convicta. Isso é integridade de um cristão revelado. Então, se você alimenta mais a carne, meu tempo com Deus é só o tempo que eu estou no santuário e eu de vez em quando ouço uns louvores, de vez em quando dá para orar. Tem uma irmã que há mais de 3 anos, ela ouve a oração da madrugada, às vezes ela acorda 3 horas da manhã, quando ela não acorda 3 horas da manhã, antes dela levantar da cama, a primeira coisa que ela faz é ouvir a oração da madrugada, para só então começar o dia dela. Ela acorda mais cedo, ou ela acorda na madrugada para orar. Todo dia. É o tempo todo. Tudo que você vai fazer, faça com Deus. Porque se você alimenta mais a sua carne, quem semeia na carne, da carne colhe destruição. Você não vai ganhar nada com isso. Só destruição. Agora, quem vive pelo Espírito, quem vive uma fé viva, quem vive por fé e não por vista, é uma pessoa que ninguém consegue parar ela. Ninguém consegue resisti-la. Porque ela vai, mas Deus vai com ela. Tudo que ela faz, Deus faz com ela. Você está entendendo? Tudo que você fizer, faça com Deus. Ele é o foco da sua vida. Como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Tem gente que vive como se só existisse aqui na terra. Mas o menor tempo da nossa vida é aqui na terra. Aqui na terra você define se a sua eternidade vai ser no reino dos céus, no céu, na glória, ou no inferno, onde não há mais nada o que fazer. E a sua integridade, quem você de fato é, diante de Deus, na sua vida, em tudo, o que está dentro do seu coração, sua confiança, sua entrega, sua vida rendida no altar. Tem um louvor maravilhoso, um hino que eu quero gravar, que diz assim, coloquei toda a minha vida no altar. Por quê? Porque Deus quer isso. Ele quer uma confiança plena, total nele. Então, os desejos carnais guerreiam contra a alma. Vivam entre pagãos de maneira exemplar. Exemplar, um exemplo de cristão. Você tem que ser especialmente entre os pagãos, entre os que não são da mesma fé que você. Onde você for. Ser um bom exemplo, ser um bom testemunho. Naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. E para fechar, eu quero ler Apocalipse 12:11 novamente, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. E não amaram a própria vida diante da morte. Ou seja, nada. Eu fico vendo André. André, ele era discípulo de João Batista. E João Batista falou para ele: eu estou preparando o caminho porque aquele que vem após mim é maior do que eu. Quando André viu Jesus e João Batista falou: aquele ali que está passando é o Cordeiro de Deus, na hora, André largou o discipulado de João Batista e foi ser discípulo de Cristo. Porque João era íntegro.
e ele ensinou a verdade. O apóstolo Paulo diz: imitai a minha fé, assim como eu imito Cristo. O nosso apóstolo fala isso todos os dias. Imitai a minha fé, assim como eu imito Cristo. Nós vivemos de forma separada. Nós vivemos de forma separada, a nossa família é separada. Vivemos de forma que Deus espera que vivamos. Por quê? Porque nós temos um testemunho para dar. Testemunhas vivas de Jesus. Nós temos que ser, onde quer que formos. E quando diz aqui, diante da morte, não amaram a própria vida, é porque nada para nós é mais importante do que uma vida com Deus, do que Jesus na nossa vida, Jesus reinando na nossa vida e nós reinando em vida por causa de Jesus. Nada é maior do que isso. A nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, André, ele, quando Jesus ascendeu aos céus e ele ia evangelizando, pregando e agindo ali pelo Espírito Santo na vida de tantas pessoas, perguntaram para ele: você não tem medo da morte de cruz? Aí ele falou: mas eu prego a cruz, como é que eu vou ter medo da cruz? Isso me traz uma esperança tão grande, porque isso é uma fé convicta. Isto é uma vida íntegra. É isso que eu quero para mim. Uma fé convicta, uma vida íntegra por todos os dias da minha vida. Desfrutando do máximo de tempo que eu tenho aqui na terra, para a glória de Deus, e construindo o maior galardão com almas resgatadas para o reino dos céus, que eu posso ter quando o meu tempo aqui se findar, e continuar lá no reino dos céus, nos céus. É muito importante você pensar sobre isso e analisar a sua vida, porque você pode escolher ser um discípulo de Jesus onde quer que você vá, ou escutar a palavra de Deus, estar fisicamente na igreja, mas não ser a igreja onde você for, não ouvir o que o Espírito diz, não dar crédito à pregação que o Espírito revela, e então colher frutos disso. Tudo na vida é escolha, tudo é semeadura, tudo você vai colher, tudo é semeadura, tudo é escolha. E olha como é triste o final de Judas, que era discípulo de Jesus aparentemente, mas era um diabo interiormente. Ele andava com Jesus fisicamente, mas o coração dele era corrompido pelo mal. Olha como é triste isso. Ele tinha a escolha da bênção e ainda assim ele ficou com a maldição. Tudo é uma questão de semeadura. Você não é obrigado a semear nada, mas você é obrigado a colher tudo que você semeia. Por isso que a Bíblia é clara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme a Deus é tolo, vai amargar uma miséria na vida, uma vida lamentável, miserável, destruída, porque não vive no temor do Senhor. E sem Deus é impossível a vida dar certo. Olha o fim de Judas. Atos 1:15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas,
que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aqui o apóstolo Pedro está deixando bem claro o seguinte: se Judas escolheu a maldição, isso aconteceu com Judas. Nós seguimos em frente. A vida segue, a obra não pode parar. Sabe? Quem você quer ser? Aquela pessoa que segue em frente e que leva as boas novas, o evangelho, é uma testemunha viva de Jesus? Ou aquela pessoa que é apontada como, olha lá, fulano escolheu a maldição, escolheu a morte, escolheu desprezar a palavra de Deus, escolheu trair a palavra de Deus, trair Jesus, trair a cruz? Então ele é um mau exemplo, olha lá, ó. Ele é um testemunho. Quem é você? Um testemunho vivo de Jesus ou um testemunho do que não fazer? E isso é para tudo. No santuário, na sua casa, no seu trabalho, em tudo, na sua vizinhança. E o apóstolo Pedro diz aqui, ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ou seja, ele teve a mesma oportunidade que todo mundo. Mas as escolhas dele levaram ele a ser um diabo. Versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Eu já ensinei aqui que iniquidade é o pecado consciente. Judas sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava fazendo tudo aquilo porque o Deus dele era Mamon, era o diabo, era o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque as pessoas ficam cegas por causa do poder, do dinheiro, e começam a titubear a obediência a Deus por causa de desejos da carne. E pecam. E a iniquidade é o pecado consciente. Isso aqui não te causa um temor de Deus muito grande? Porque o destino da nossa vida, o livre-arbítrio, é muito perigoso. Se você não escolher no livre-arbítrio pelo temor do Senhor, você vai viver uma vida tola e destruída com as suas próprias mãos. E Judas foi lá e comprou um campo com preço da iniquidade dele. Com as moedas que ele vendeu Jesus. Ele comprou um campo. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, ou seja, ele se enforcou, rompeu-se pelo meio, se abriu no meio, e todas as suas entranhas se derramaram. As vísceras dele saíram para fora. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Acabou para Judas. Um fim trágico. Ele mesmo não suportou tamanha perversidade. Ele foi o pior homem que existiu. Conseguiu se manter o pior homem que já pisou na face dessa terra, mesmo convivendo de perto com o melhor homem que já pisou nessa terra. Se não se converter por inteiro, se não se render por inteiro, pôr a vida no altar, não adianta. É uma vida, é uma fé convicta. Judas estava junto, mas ele não tinha fé convicta. Judas convivia com Jesus, estava perto de Jesus, trabalhava junto com Jesus, mas ele não era íntegro. Ele era um cara mau caráter, dominado por Satanás, porque ele escolheu isso. Entenda que Judas foi Judas porque ele escolheu isso. Chance para mudar ele teve, mas ele desprezou todas as chances, até que não teve mais jeito para ele. E aqui o apóstolo Pedro deixa bem claro para os apóstolos, diante de 120 pessoas que estavam ali, ele disse:
Judas escolheu esse caminho. Acabou para ele. Cumpriu-se a Escritura. Agora, nós vamos seguir com o reino dos céus, seguir com a obra de Deus, levando o Evangelho de Jesus. Nós temos uma missão, nós temos um ide para obedecer. Nós somos testemunhas vivas, temos que seguir. Então eles levantaram Matias, o apóstolo que assumiu o lugar de Judas, e foi um homem para a glória de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero agora que você pegue tudo isso que você ouviu, esse confronto violento da palavra de Deus, essa palavra tão dura, que traz a nossa realidade espiritual tão clara diante dos nossos olhos, no presente, no porvir e por toda a eternidade. Sabe, todos nós fomos destinados a uma vida gloriosa através da cruz. Agora, o que você vai fazer com todas estas revelações do Espírito de Deus para a sua vida? Como você vai se posicionar na fé? Como você vai se comportar diante de Deus e diante das pessoas, diante do mundo? É o que vai ditar o seu destino. É você quem decide o que você vai fazer com tudo isso. O Espírito Santo pode estar pregando para você. E você pode simplesmente escolher não acatar, não ouvir, não se submeter. E continuar praticando os mesmos erros e colhendo os mesmos frutos podres que trazem morte, destruição e encurtam a vida. Ou você pode agora se arrepender dos seus pecados, da velha vida, dos seus erros, da iniquidade. Você sabe que o que você fazia estava errado e você continuava fazendo. Você sabia, mas você continuava. Você achava que Deus não ia se importar. Você achava que aquilo ali era uma coisa tão pequenininha, uma mentirinha de vez em quando. É só uma mentirinha. É só uma conversinha. É só uma fofoquinha. É só um jeitinho. É só uma manchinha pequena no seu caráter. Deus não vai ver. Não! Ele está conferindo o seu coração. Ele quer de você uma fé íntegra. Ele quer de você uma fé convicta, uma vida íntegra, um espírito inabalável. O que você vai fazer com tudo isso? Crescer, amadurecer, para a glória de Deus, frutificar. Ou você vai ficar só lamentando, reclamando e ficando olhando a vida dos outros, ouvindo vozes demoníacas, buscando facilidades em vez de escolher o sacrifício, render a sua vida, se submeter a Deus, resistir o diabo e ele ter que fugir de você, porque você tem convicção de uma fé viva, porque você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, incorruptível. Tem dentro de você um espírito reto, inabalável, mãos limpas e coração puro. Levante suas mãos, feche os seus olhos. E diante de Deus agora, faça a sua oração. Você que vai falar com Deus. Fala para Deus: Senhor, eu não quero fracassar. Eu não quero esmurrar o ar, correr como quem corre sem destino. Eu quero uma mudança na minha vida, Senhor. Fala com Deus. Fala para Deus: Deus, eu me recuso a ser um crítico, um questionador, um murmurador. Eu vou passar mais tempo mergulhado na Tua palavra. Eu vou passar mais tempo no santuário. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Vamos, se conserte diante de Deus agora. Às vezes você está na frente de uma televisão e nem vê a hora passar.
Mas até hoje você veio para o santuário com pressa de ir embora. Às vezes você passa a semana inteira ouvindo coisas mundanas. E aí domingo vem, só canta louvor de vez em quando, bota na sua casa. É mais tempo flertando com o mundo, com o inferno, com o diabo. É mais tempo sendo influenciado por pessoas que não são referências de Jesus, espelhos de Jesus, do que o seu tempo com Deus, do que o seu tempo investido no reino dos céus, do que o seu tempo investido no santuário. É mais tempo discutindo com os outros, religião, não sei o quê, do que orando e buscando o mover do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, para Ele te levar a lugares que Ele quer te usar, para você abrir sua boca e contar seu testemunho. É mais tempo fofocando do que fazendo célula. É mais tempo conversando com os outros do que conversando com Deus. Ei, eu não sei o que você está passando não. Eu sei que Deus tem propósito em toda a palavra que Ele revela aqui. Ele está te dando uma sacudida hoje. O que tem sido a sua prioridade? Qual voz você tem ouvido? Ei! Ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma pessoa que faz tudo na carne, ela vai colher destruição. Uma pessoa que vive na carne, ela vai colher destruição. Peça ao Espírito Santo hoje: Espírito Santo, me ajuda a viver no Espírito. Me ajuda a frutificar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Eu quero dar fruto de paz, eu quero dar fruto de amabilidade, eu quero dar fruto de mansidão, eu quero, meu Deus, usar o domínio próprio que o Senhor já me deu. Eu quero, meu Deus, e vou. Eu não sei como, mas o seu Espírito sabe. Fala para Deus: Deus, eu não quero uma vida lamentável. Se você vê que há necessidade, peça para Ele trocar seu coração. Talvez não tenha jeito de consertar mais. Precisa trocar. Fala para Deus: Senhor, arranca esse coração de pedra e me dá um coração de carne pegando fogo. Um desejo ardente pelo Senhor o tempo todo. O tempo todo. Vamos, apresente a Deus aquilo que você precisa que Ele te molde no seu caráter. Aquilo que você tem feito, que você sabe que desagrada a Deus, que envergonha o Evangelho do reino, porque Jesus deixou claro que nós temos que pregar o Evangelho do reino. Não é qualquer evangelho, não é mais uma religião, é o Evangelho do reino, a toda a criatura, a todos. Oh Senhor Jesus, entra agora na vida dessa pessoa e vai trabalhando, Senhor. Troca esse coração, renova essa mente, abre esses olhos. Que todas as vozes que vêm para tentar dividir caiam por terra. E que a voz do teu Espírito ecoe no espírito dessa mulher, desse homem de fé, para que essa pessoa viva um primeiro amor fervoroso. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Viva uma vida justificada, com foco na cruz, para que o Senhor aumente os dias de vida dela, para que o Senhor dê a ela uma vida que frutifica, uma vida que te glorifica em tudo, vivendo numa fé convicta, em tudo, sendo íntegro, como uma pessoa de Deus, um nascido de novo, um revelado. Eu sou revelado. Você é revelado. Venha, meu Deus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito venha ajudar esta pessoa a se posicionar numa fé convicta.
É isso que ela precisa. É dessa forma que o teu Espírito vai fazendo uma obra extraordinária. Tira dessa pessoa, Senhor, essa amargura. Tira dessa pessoa, meu Deus, esse apontamento para o erro dos outros. O Senhor Jesus falou: o que você está conferindo cisco no olho do seu irmão se tem um argueiro no seu olho? Ajuda ela a concentrar na vida dela e investir mais tempo no teu reino, investir mais tempo com o Senhor, uma vida que frutifica, uma fé que cresce, uma ousadia que cresce, uma testemunha viva do Senhor, onde quer que ela for. Ajude ela, meu Deus, que ela seja uma grande líder de célula, que ela seja uma grande evangelista, que ela seja uma pessoa tomada pelo Espírito Santo do Senhor e que da boca dela jorre água viva, boas novas, fé, amor, esperança, e que a vida dela em tudo glorifique ao Senhor. Eu oro, meu Deus, e peço: liberta essa pessoa de todo sentimento miserável, liberta essa pessoa de todos os males, malícia, maldade. Renova a mente dela, para que ela viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e seja uma pessoa que brilha com essa luz forte, o sal da terra, que salga, que tempera, que realça Jesus, e a luz do mundo, que onde há trevas ela chega e as trevas têm que bater em retirada. Uma vida santificada é o que nós buscamos, Senhor. Mais tempo, mais tempo, mais tempo investido no teu reino, sem pressa, com amor, com entrega, com confiança absoluta, porque o Senhor é a nossa única segurança. Em nome de Jesus, meu Deus, eu abençoo todos os que oram comigo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Levante suas mãos. Nós vamos cantar esse louvor. Se isso que Jesus fez na cruz não for amor, nada mais faz sentido. O sentido da nossa vida é a cruz. Temos que caminhar e insistir e prosseguir em conhecer Jesus, e que Ele brilhe na nossa vida. Os testemunhos agora da sexta-feira da paixão, que Jesus seja glorificado de uma forma estrondosa na sua vida, na sua casa, como Deus tem sido glorificado através do altar da Eira de Araúna, como Deus tem sido exaltado através de uma fé viva colocada em prática, como os santuários têm crescido através de cada um de nós, nos empenhando e nos posicionando como bênção, como servos do Deus vivo. Porque a obra continua. Deus não precisa de mim nem de você para ser Deus. Ele continua sendo Deus. Mas eu e você sem Deus somos o quê? O diabo. Deus sem mim e sem você continua sendo Deus. Mas eu e você sem Deus somos o diabo. Estamos condenados. Então é Deus. É Deus. Deus é tudo. Deus, Deus, Deus. Desejo de Deus, vontade de Deus, tudo é Deus. Deus, Deus, Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas é o vosso Deus quem vai acrescentar na sua vida com abundância, com fartura, com riqueza. O amor de Jesus é o maior. Nem uma obra se compara. E diz a palavra de Deus que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E amar a Deus é obedecê-lo. Vamos cantar. Se isso não for amor. O oceano secou, o céu não é real,
tudo perde o valor, porque o grande valor da nossa vida, a grande riqueza da nossa vida, é Jesus e o reino dos céus. Vamos cantar. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim.
Glória a Deus. Deus abençoe demais você. Você sabe que para mim é um prazer estar aqui para falar o que o Espírito quer que eu fale na revelação dele. E para a glória dele, são muitos os testemunhos. Mulheres com a vida restaurada, mulheres que não tinham autoestima mais, já estavam com a autoestima baixa, já não gostavam mais de si, mulheres que estavam sendo humilhadas, desprezadas, e elas mesmas perderam o valor de si. E o Espírito Santo tem levantado isso. O Espírito Santo tem trazido vida, ânimo, vigor, juventude para as mulheres do reino, porque a ação mulher é muito forte. E para a glória de Deus, Ele tem operado grandiosamente no casamento das irmãs, na criação dos filhos, na vida pessoal de cada mulher de Deus, no crescimento espiritual, porque é a base de tudo, e nesta fé fervorosa, viva, poderosa, que nos leva a romper, que nos leva além, que nos leva a viver uma vida sobrenatural. E eu quero ouvir o seu testemunho hoje, hein? De toda a mensagem que você ouviu do Espírito Santo hoje, aqui no Projeto Ação Mulher, o que você pegou para você que você achou mais interessante? Deus te confrontou hoje? Onde? Onde você vê que você precisa melhorar? O que ao longo dos nossos encontros no PAN, o Espírito Santo tem trabalhado em você e você tem visto uma melhora significativa na sua vida? Vamos, conte-me o seu testemunho através de um vídeo, através de um áudio. Eu quero saber. Edifica muito a minha fé e edifica a fé de milhares de pessoas que ouvem o seu testemunho através das rádios do Brasil. Deus abençoe demais você. Muito obrigada pelo privilégio de me permitir participar dessa glória de Deus toda nos encontros do Projeto Ação Mulher. Eu te amo, eu tô aqui e eu não posso esquecer de dizer que essa camisa maravilhosa é da Grife do Reino, lançamento, e tem tudo a ver com o que nós pregamos hoje, né? Rei dos Reis. O rei tá aqui no coração, ó, Jesus, e ele é Rei dos Reis. Então, ele faz de você rainha do reino dele, o reino dos céus. Forte abraço, Deus abençoe demais você! E vamos juntas nesta fé. Paz e luz!